palavra de Deus, irmão, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, estamos falando sobre fruto do Espírito. Louvado seja Deus. E há coisas, irmãos, nós falamos algo, né, e até citamos, né, que a Bíblia diz, e é uma expressão popular, né? Às vezes é um dito popular no Japão que as pessoas usam, como aquele termo lá, diga com quem andas e eu direi quem tu és. Isso é um dito popular, não está escrito na Bíblia, amém, irmãos? Porque se nós pegarmos pela Bíblia, o próprio Geazi, ele andava com Eliseu. Então poderia dizer que Geazi também era um homem de Deus, um santo homem de Deus. Mas não foi isso que a sunamita disse. Ela só disse que Eliseu, ela tinha observado que era um santo homem de Deus. E de Geazi ela não falou nada. Não andava junto. Então há uma controvérsia. E você quer ser exaltado por Deus, irmão, se humilha e reconhece seu erro. Aleluia. Outra expressão, a pessoa fala por fé, né? A Bíblia diz que Deus abre porta onde não tem parede. Isso é a nossa fé. Por quê? Na Bíblia não está escrito isso. Mas abrir uma porta nessa parede, qualquer pedreiro pode abrir. Mas o nosso Deus abre onde você não consegue enxergar, aonde não tem parede. Então nós usamos a força da expressão e às vezes até comentamos que a Bíblia diz, mas não está escrito na Bíblia. O que aconteceu na terça-feira passada. E graças a Deus, irmãos, quando nós somos alertados e recebemos a crítica de bom grado, de bom ânimo, porque através da crítica, irmão, que você constrói, é que você melhora. Está entendendo? Agora, triste coisa, dura coisa, é quando a pessoa não aceita a crítica. É o princípio da derrota. A Bíblia diz assim, vê aonde você caiu, volte lá, levanta e começa a andar novamente. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então o cristão tem que obedecer a palavra de Deus, obedecer à correção. Jesus corrige quem ele ama. A palavra de Deus diz, do que queixa o homem? Seus maus caminhos, seus maus feitos. Então, se nós temos queixa porque erramos em algo, em alguma coisa, então temos que melhorar. Fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Que diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Amém? Podeis tomar assento, fique à vontade, deixe sua Bíblia aberta. Em Romanos, nós vamos ler alguns versículos, você os irmãos estão lendo. Na carta aos Romanos, onde fala, né, irmãos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nesse texto sagrado, irmão, que nós lemos, nós temos as 9 composições que formam o fruto do Espírito. Primeira composição, amor. Alguma versão diz caridade. Uma Bíblia está escrito caridade, mas é o amor, é a mesma coisa. Alegria, segunda coisa. Alegria, alguma versão diz gozo, né? Também é alegria. Estão entendendo? Terceira, paz. Você pega lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o próprio autor da carta aos Hebreus, que é autor desconhecido, diz, siga a paz com todos
Ele diz que é só com os cristãos. Ele diz que é só com quem gosta de você. Não, diz: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É receita, irmão, direta do céu para nós. Louvado seja Deus. Se está faltando paz, irmão, se você está bicudo com alguém, né? Carrancudo com alguém, está encrencado com alguém, procura se consertar enquanto está a caminho. É Bíblia, viu, irmãos? Não é o pastor que está dizendo, não. A Bíblia. Procura se consertar com o teu inimigo enquanto está a caminho, antes que chegue nas mãos do merinho ou carcereiro, que é a mesma coisa. Isso não está aqui não, viu? O Senhor está tocando para falar isso. Louvado seja Deus. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja Deus. Por quê? Quando você cai na mão do carcereiro, você já vai sendo encaminhado para o quê? Para o xadrez, para a cela. E já vem o que? O juiz. Na vida espiritual, a palavra de Deus diz para nós nos consertarmos enquanto Jesus está como nosso advogado. Porque naquele grande dia, ele já não vai estar mais como advogado, já vai estar como juiz, e a sentença já vai estar lavrada. Louvado seja Deus. Ele vai relatar que você teve muitas oportunidades para exercer e cultivar e dar fruto do Espírito, que é o amor. Estão entendendo? Quarto fruto, longanimidade. Quinto, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Quantas pessoas já perderam a mansidão, né, irmãos? Se ira facilmente, se explode facilmente. Pastor, o teu pavio curto. Não, você precisa exercitar mais o amor, que Deus vai cumpridar o seu pavio, vai acender com fogo santo do céu. Louvado seja Deus. Aleluia. Estes são os ingredientes de que se compõe o fruto do Espírito. O fruto do Espírito Santo é constituído daquelas virtudes cristãs que devem ser cultivadas e praticadas por todas as pessoas que foram regeneradas ao nascerem do Espírito e não da carne. Amém? Quem pode ler para nós Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, no versículo 5 e versículo 6. Evangelho de João, que João escreveu, de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João. Leia bem forte, bem alto. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não aceitar o Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém, igreja? Foi essa conversa com que Jesus teve ao pé do ouvido de Nicodemos, um príncipe, um homem entendido, conhecia tudo. E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Louvado seja Deus. Nicodemos reclama: como é que pode um homem já velho nascer de novo? Vou voltar ao ventre de minha mãe? Jesus disse: não é assim, Nicodemos. Você é um homem entendido, não está entendendo isso? É nascer da água e do Espírito. Aleluia. A pessoa que nasceu de novo, irmão,
mortifica a carne para viver. Estão entendendo? Nós falamos bastante sobre as obras da carne, né? Glórias a Deus. Então nós vamos aprender acerca de cada um desses ingredientes espirituais. Primeiro, o amor, né? O primeiro ingrediente do fruto do Espírito Santo é o amor. É o amor. E é o segundo e maior mandamento. Jesus disse o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama a você mesmo, se você quer o melhor para você, queira também para o teu próximo. Quem é teu próximo? Aquele que está necessitando de você. O amor é a maior e mais sublime de todas as virtudes cristãs. Por quê, pastor? Porque é a maior de todas as virtudes cristãs. Se você pegar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, no versículo 13, Jesus diz que tudo passa, como a profecia, dom de línguas, de visão, dom de revelação, de cura, mas o amor vai permanecer. É o mais importante, irmão, é o amor. Louvado seja Deus. A Trindade Santa, irmão, demonstra, através das Escrituras, um amor incomensurável em favor dos homens. Onde Deus mostra isso, irmão? Se você pegar aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, então nós vamos estar lendo. O Pai amou o mundo de uma tal maneira inexplicável. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor de uma maneira inexplicável, uma coisa que não tem como explicar. O homem não consegue explicar. A pessoa pode tocar no seu dinheiro, pode tocar no seu carro, mas se a pessoa tocar no seu filho... Eu vi uma reportagem essa semana que uma mulher, ela enfrentou no marginal com o revólver na mão, porque disse que ia matar a filha dela. Ela pulou naquele ladrão, rolou com ele, preferiu morrer do que deixar que matasse a filha dela. E nem ela nem a filha morreu, com a glória de Deus. Esse é o amor por um filho. Só que o de Deus é maior ainda, que Ele deu seu filho à morte por nós. Ela preferiu morrer. Então por isso está dizendo que é inexplicável esse amor que Deus tem para conosco. É por isso, irmão, que a palavra de Deus está sempre nos corrigindo. Por quê? Porque Deus não quer que nós venhamos perecer com o mundo. É por isso, irmãos. Às vezes a pessoa fica irado com o pastor, com o irmão, quando tem uma palavra dura, né? Quando o pastor tenta corrigir alguém, falar com alguém, orientar alguém. Às vezes a pessoa não leva para o lado bom. Às vezes sai triste, quer sair da igreja, irmão. Fica iracundo, né? Cara fechada. Mas é para o seu bem. É porque Deus, irmão, nos cobra isso. Ele não quer que ninguém pereça. Até a palavra da Santa Ceia diz: para que não sejais condenados com o mundo. É por isso que Ele nos corrige. Estão entendendo? Amém. O amor do Filho supera todas as dimensões imagináveis e excede a toda a compreensão humana. Vamos ver isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Carta aos Efésios, fica logo após a carta aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 18 e versículo 19.
Quem encontrou pode levantar, ler bem alto, bem forte. Pode levantar e ler, irmão. Carta aos Efésios. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? É uma coisa, irmão, que não tem como nós entendermos, compreender. Se você pega lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, onde fala que o que Deus tem preparado para nós, irmão, ainda não subiu ao nosso entendimento. É coisa maravilhosa que Deus tem para nós. Nós nunca vimos, o ouvido nunca ouviu. Tão maravilhoso. E às vezes nos apegamos em coisinhas minúsculas, coisinhas pequenas, na qual não deveríamos nos apegarmos. Estão entendendo? O amor do Espírito Santo é tão grande por nós que ele chega a ter ciúmes e um zelo profundo por nossas vidas. Vamos ver isso. Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 30. Outro irmão abre lá em Tiago, capítulo 4, versículo 5. Tiago fica depois da carta aos Hebreus. Falei que hoje os irmãos iam manusear um pouquinho a Bíblia, né? O presbítero Paulo se achou bem ali, aqui já no microfone, bem forte, bem alto. Rogo-vos, irmão, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 5. Quem encontrou? Sou obrigado a pedir para os irmãos irem na escola bíblica dominical, se demora muito para encontrar. Tiago capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Amém? O Espírito que em nós habita tem ciúmes, que é o Espírito Santo. Vê a importância que você tem para Deus. Como eu já falei algumas vezes, não é o ciúme de marido para mulher, ou de namorado para namorada. É um zelo, ele cuida de nós. Tem zelo por nós. Então você, irmão, irmã, você não pode estar andando igual as pessoas que andam aí fora. As pessoas que não têm o temor de Deus. As pessoas que não têm compromisso com Deus. As pessoas que ainda não têm respaldo bíblico. Não. Você tem que andar como um cristão e uma cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem zelo. Ele chora diante de Deus por mim e por você. Está entendendo? Os irmãos sabiam, irmãos, que quando nós oramos, nós não sabemos como orar. Mas o Espírito Santo, ele pega nossas orações, ele lapida, ele leva até a Deus, chega do jeito que Deus quer. Isso é o amor que ele tem por nós. Louvado seja Deus. Deus prova seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8, eu já citei. Olha o que ele faz, irmão, lá em capítulo 5, versículo 8 da carta aos Romanos. Dá seu filho por nós. Quem encontrou? Deus prova o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8. Irmão Silvio, leia bem alto, bem forte. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Leia o versículo 10, irmão. Para os irmãos entenderem, irmão, que aquele que não aceita Jesus, que ainda não tem Jesus, ele é inimigo de Deus. É a Bíblia que diz isso. 5:10. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos Sendo o quê? inimigos, Inimigos.
sendo inimigo, próximos, recolhidos com Deus. Reconciliados com Deus, pela morte de seu filho. Muito mais estando já reconciliados. Seremos salvos pela sua vida. Amém, irmãos? A única maneira, a única forma de nós voltarmos, irmãos, até a aliança com Deus é através de Jesus Cristo. É o único meio de reconciliarmos com Deus. Estão entendendo? Então é a Bíblia que dá a resposta para falar isso. Aquele que ainda não aceitou Jesus, não entregou a sua vida, ele continua sendo inimigo de Deus. É por isso que o cristão vai ter que conhecer um pouquinho a Bíblia. Porque às vezes você vai pregar para uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, e ele fala, não, já tenho Jesus. Aí você leva ele lá em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8. Eu já tenho Jesus no coração. Não, irmão, mas a Bíblia está dizendo que você tem que ter no coração e com a boca fazer confissão que aceita Ele. Estão entendendo? Louvado seja Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8:39. Vê se a altura aí, irmão, pode separar você do amor de Deus. Nada. Está dizendo aqui nada. A próxima aqui é forte, irmão. O amor não pode ser fingido, viu? Na presença de Deus não tem como fingir. A palavra diz assim, que o homem que pensa que engana a Deus, ou que tenta enganar a Deus, ele está sendo enganado e enganando a si próprio. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Romanos 8:39. Na próxima quinta-feira, na terça-feira, eu sou obrigado a ler tudo, irmão. Vocês não estão levantando rápido, né? Levante e ande em nome de Cristo. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. O amor não pode ser fingido. São frutos do Espírito, igreja. Aquele que tem o fruto do Espírito, ele não usa de fingimento. Ele não usa de engano. Ele não usa de trapaça. Estão entendendo? Quantos irmãos que têm título de cristão, credencial de evangelista, de pastores, de apóstolos, de bispos, e estão enganando a muitos. Mas o amor não pode ser fingido. Romanos capítulo 12, versículo 9. Isso é só uma receitinha, irmão, que o Paulo está dando para nós. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 9. O amor não pode ser fingido. Quem encontrou? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amém? O amor seja não fingido. Aborrecei-vos o mal e pegar-se ao bem. Você quer ver, irmão, o adversário de nossas almas ficar furioso com você? É quando você abraça aquele irmão, aquela irmã, que você acha que está com raiva de você, que está com bronca de você, que desfez de você. O adversário de nossas almas quer que você pense dessa forma mesmo. Para que você, em vez de cultivar o fruto do Espírito, você começa a cultivar o fruto do ódio. E tudo que você cultivar, irmão, vai crescer e vai dar fruto. Então, a partir de hoje, começa a cultivar o amor. Eu falei para um irmão uma vez, eu falei, mano, ela está com raiva de você, tá? A mesma distância que ela tem até você, tem de você até ela, vai até ela. Você não é a boazinha? Você
Você não é o xodózinho de Jeová? Vá até ela, não é a mesma distância? Prova que você ama, e o diabo cairá por terra em nome do Senhor Jesus. Estão entendendo como é que funciona, irmãos? Sim. Não é dizer que ama da boca para fora, não, irmãos. Você tem que amar com atitude. É fácil dizer que ama da boca para fora. Eu quero ver você amar com atitudes. Louvado seja Deus. O amor não faz mal ao próximo. Quem ama, irmão, não fica com picuinha. Sabe o que é picuinha? É disse-me-disse. Picuinha, irmão, é aquele... o pastor falou isso, agora é que eu vou fazer mesmo. Vou matar ele na unha. Ai, não quer que faz isso? Isso é picuinha, irmão. O amor não faz mal ao próximo. Carta aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Isso, leia, irmão, bem forte, bem alto. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Deixa eu tomar assento. Amém? Por que o cumprimento da lei é o amor? Não eram 10 mandamentos na lei? Jesus não deixou só 2? Amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, e o próximo a ti mesmo. Então quem ama não faz mal. Louvado seja Deus. Mas o Espírito Santo é cheio de amor. O nosso irmão Paulo já leu Romanos 15, 30. O amor edifica. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Os irmãos estão entendendo, irmãos, por que isso? Cada um de nós vai olhar para dentro de nós e vai falar, será que eu estou cultivando o fruto do amor? O fruto do Espírito Santo, que é o amor? Aí nós vamos sair daqui melhor, irmãos. Nós vamos sair daqui pensando mais, agindo diferente. Às vezes até pensando que estamos agindo certinho, né? Aí quando nós pegamos um ensinamento desse, opa, ainda estou falhando aqui, falhando ali, falhando lá, preciso melhorar. Louvado seja Deus. O amor edifica. Quem encontrou a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha. Sabe o que é inchar, irmãos? Aquela pessoa que já pensa que sabe tudo, né? Parece um saco boi, começa a inchar, daqui a pouco explode. Mas o amor, ele edifica. Aquele que realmente tem o amor fruto do Espírito, ele não se sente superior a ninguém. Está entendendo? Tem pessoas que chegam na igreja, parece que está, falar um dito lá da roça, parece que tem um boi na barriga, né? Só come uma manjubinha, mas parece comer um tubarão. Mas aquele que realmente ama, o amor edifica, ele não se engrandece, não se ensoberbece. Mais um aqui. O amor jamais acaba. Passou, mas está na Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Tudo vai passar, irmão, mas o amor não. Todos os dons vão passar. Então não queira se engrandecer com os dons não é seu, é de Deus. São ferramentas emprestadas. Estão entendendo? E
o que é emprestado nós temos que devolver, temos que zelar. Foi isso que aconteceu quando o moço foi cortar a árvore e o machado caiu no rio. E ele ficou preocupado, o machado é emprestado, não é meu. Louvado seja Deus, mas tinha um homem de Deus ali e fez com que o machado flutuasse. Já viu o ferro flutuar? Desafiou a lei da física. A lei da física, o mais pesado tem que afundar. Mas Deus desafia a lei da física para dar vitória para mim e para você. Aleluia. Louvado seja Deus. O amor jamais acaba. Primeira carta aos Coríntios 13, versículo 8. Leia bem rápido, bem depressa, que o horário já está findando. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Amém? Mas o amor nunca acaba. Leia o versículo 13 aí. Tudo vai passar, tudo vai ficar mais um. Agora, pois, permanecei a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mais a maior destas é a caridade. Amém, irmãos? A maior dessa é o amor. Todas. Porque, irmão, lá no céu não vai precisar de revelação. Lá no céu não vai precisar de cura. Lá no céu não vai precisar, louvado seja Deus, dom de visão, não. Não, nada disso. Nada disso. Mas vai precisar do quê? O amor vai permanecer. É nós louvando e engrandecendo o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Era a última, a irmã já leu. O amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Gravaram bem isso? O amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Louvado seja Deus. Próxima terça-feira, se Deus permitir, estaremos falando sobre o segundo fruto, que é o gozo ou alegria. Amém, igreja? Os vão gostar de estar lendo, não vai querer que o pastor fale e leia. Glórias a Deus. Vamos colocar de pé. Deus abençoe nossa irmã Hilda. Irmã Hilda? Nos perdoa que a irmã hoje não teve uma oportunidade, mas quando vem num culto de quinta-feira, sábado, domingo, ela vai ter oportunidade para estar expressando a sua alegria de estar na presença de Deus. Amém, querido? Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus grande, Deus poderoso, leão da tribo de Judá, entra, Pai, com mão forte, Pai, dá vitória para a tua igreja. Visita, Pai, nossa irmã Valquíria na sua causa. Tu sabe e conhece, Pai, com as necessidades da tua filha. Ô Jesus amado, ela se humilhou, Pai, pedindo oração. E a tua palavra diz, Pai, que o Senhor abate o soberbo, mas exalta os humildes. Dá vitória para a tua serva. Nós te pedimos, Pai, e cremos em o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue conosco para todos sempre. Todos digam amém. Não saia sem pegar na mão do seu irmão e saltar com a paz do Senhor Jesus.